Fala investidor, eu sou o Sérgio Cachoeira, consultor CVM e analista CNPI, e hoje eu venho fazer uma análise sobre a última notícia que a Petrobras divulgou, onde a companhia está garantindo exclusividade e está interessada em negociar blocos de petróleo na Costa do Marfim. Então, se você é novo aqui, eu já convido você a curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, e bora aqui para o conteúdo. Primeiro, por que a Petrobras está buscando explorar petróleo na Costa do Marfim? A Petrobras ela tem o pré-sal, que foi descoberto em 2006 e iniciou a produção em 2009. E ele é o grande campo aí onde a Petrobras consegue extrair o seu petróleo a um custo extremamente competitivo, né? Então, como referência, em 2024, 77% do petróleo produzido no Brasil veio do pré-sal, veio dessa região aqui, que compreende a bacia de Campos e a bacia de Santos, perfeito? E a gente tem um outro dado aqui, que em 2025, no resultado do primeiro trimestre da Petrobras, o pré-sal representou 83,7% da produção da Petrobras. Ou seja, a Petrobras, ela, como empresa de petróleo, é uma das mais competentes do mundo em extrair petróleo de águas ultraprofundas, que é o caso do pré-sal, a um custo extremamente competitivo. Mas qual é o ponto aqui? O pré-sal está a ponto de atingir o seu pico de produção. Se estima aí que ele vai atingir em 2026 e depois os campos do pré-sal entram em declínio. E o Brasil, principalmente, depende muito dos repasses, dos dividendos da Petrobras e de tudo que ela gera para o país. E a Petrobras ela precisa de um outro ativo que gere receitas de longo prazo para a companhia. Então, um desses ativos é a chamada margem equatorial, que é uma região aí com mais ou menos 2.200 quilômetros de extensão, situada no norte do Brasil, que compreende a faixa onde a Guiana está extraindo petróleo, a Colômbia e diversos outros países ali no norte do Brasil. O fato é que a Petrobras está enfrentando muitas dificuldades para conseguir as licenças por conta do IBAMA, né? E aparentemente essas dificuldades estão fazendo com que a companhia tenha de diversificar aí o seu portfólio para encontrar esses tais ativos que vão lhe promover receitas de longo prazo. E falando um pouco mais aqui sobre a margem equatorial, a gente tem estimativas que a área contém 30 bilhões de barris de petróleo, e outros estudos aí dão conta que seria possível explorar 1,1 milhão de barris por dia, com um pico de produção em 2029, caso se consiga rapidamente iniciar essa extração de petróleo. Então, a margem equatorial ela é extremamente importante para a perenidade da Petrobras e dos seus resultados a partir de 2030. E o pré-sal ele entra em declínio já no próximo ano, fica toda a década ali até 2030 produzindo relativamente bem, e a partir de 2030 ele entra em um declínio bem forte. Mas qual é o caso? Por que eu fico extremamente cético com essa possibilidade da Petrobras investir na África do Sul? Inclusive, a gente tem aqui o plano de investimento da Petro. A gente vê que tem investimentos destinados para essa porção aqui, que compreende o pré-sal, para a margem equatorial, mas a gente pode ver que tem investimentos aqui para Colômbia, para São Tomé e Príncipe, para África do Sul. E se a companhia adquirir aqueles blocos, também vai ter uma porção ali na Costa do Marfim. O grande ponto é que a Petrobras é governada, aliás, o Brasil é governado pelo PT, e a União ela tem uma grande fatia aí das ações da Petrobras. Então, o governo brasileiro, hoje comandado pelo PT, ele tem grande influência na Petrobras. E quando a gente lembra de investimentos que deram errado na Petrobras, ocorreram justamente na época da Dilma Rousseff, onde a Petrobras, inclusive, foi considerada a empresa mais endividada do mundo. E depois vieram notícias ali da Lava Jato trazendo diversos investimentos bem suspeitos ali da Petrobras em vários países da África, como Angola, entre outros. Então,
Esses investimentos da Petrobras, especialmente na África, mas em países fora do Brasil, eles têm um histórico de corrupção e também de baixíssimo retorno para o acionista. E isso se reflete aqui nas cotações da Petrobras. Eu trouxe uma comparação da companhia contra os pares internacionais dela. Então a gente tem a Petrobras versus a Total Energies, Shell, BP, Chevron e ExxonMobil. A gente vê que a Petro ela tem o maior crescimento de receitas nos últimos 5 anos, receitas em dólar, tá? A margem EBITDA disparada, mais alta do que todos os concorrentes, quase 40% de margem EBITDA, porém a Petro tem negociada aí a 3,76 vezes EV/EBITDA. Isso aqui é um desconto de 30% para os pares, né? Mas então, Sérgio, será que isso não é uma oportunidade da gente estar comprando a Petro barata? Na minha opinião, eu acredito que não, porque quando a gente pega o último ciclo de investimento pesado da Petrobras, onde ela entrou em ativos internacionais, que compreendeu ali 2008 a 2015, as cotações da Petro caíram quase 90%. Então tome cuidado se você tem ações da Petrobras ou está pensando em comprar por conta dessa nova fase da companhia. Sérgio, mas não faz nenhum sentido para a Petro, então, estar investindo nesses ativos? Olha, existem estudos que a geologia desses países africanos é bem parecida com a geologia aqui do pré-sal e até da margem equatorial, né? Por conta até dos continentes aqui, de antes deles se separarem e tudo mais. Agora, pondere bem o risco e o retorno que você pretende estar fazendo nesse investimento. Então, a Petro ela tem sim razões para estar buscando esses ativos, mas o histórico disso aqui não vai a favor da Petrobras. E também a gente tem uma dúvida, né? Será que esse atraso na margem equatorial é proposital para a Petro ter que fazer esses negócios aí na África? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Mas o nosso conteúdo de hoje era esse. Eu agradeço a sua audiência e convido você a estar seguindo o canal para receber mais conteúdos. Um forte abraço e bons investimentos.